Olá, eu sou o professor Carlos Mendonça do Instituto de Capacitação Avançada. A nossa matéria é Direito Constitucional voltado para o concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Na aula de hoje, nós vamos estudar o conceito e a classificação da Constituição, começando pelo conceito. Como você pode observar ali na tela, a Constituição é a lei fundamental de um Estado. Pode ser conceituado também como a principal lei de uma sociedade politicamente organizada. Por fim, podemos então dizer que a Constituição é o fundamento de validade de todas as demais leis de um Estado. Você pode então perceber que a Constituição é o que tem de mais importante dentro de um sistema jurídico. É por isso que ela está no topo da pirâmide normativa, ela é a lei principal de um país. E o seu conceito, não esse que a gente acabou de dar, que é mais cobrado em prova, são três: conceito sociológico, conceito político, conceito jurídico de Constituição. Vamos olhar então o que seria o conceito sociológico que foi feito por Ferdinand Lassalle. É uma acepção sociológica do que é uma Constituição. Para Ferdinand Lassalle, a Constituição deveria refletir as diversas forças da sociedade que constituem o poder. Caso contrário, seria uma mera folha de papel. Em resumo, Constituição é a reunião dos fatores reais de poder. Para Ferdinand Lassalle, a Constituição ela deve ser um espelho da sociedade, ela deve refletir todas as estruturas de poder que uma sociedade tem. De modo que, se eu tenho empresários, eles devem ter uma proteção dentro da Constituição. Os militares devem ter a proteção dentro da Constituição. O povo também deve ter uma proteção na Constituição. Esses atores dessa estrutura de poder estariam refletidos no texto constitucional. Mas, se uma Constituição não é um reflexo da sociedade, para Lassalle, ela seria uma mera folha de papel. Essa expressão folha de papel traduz a seguinte ideia de Lassalle: a Constituição não teria sua validade jurídica. Temos também a concepção política, ali na tela. Para Carl Schmitt, jurista do sistema nazista, existe Constituição e também leis constitucionais. O que ele quer dizer com isso? Que dentro de uma Constituição tem a Constituição e leis que foram colocadas dentro do texto constitucional. A Constituição seria uma decisão política fundamental. As demais normas presentes na Constituição seriam leis constitucionais. A Constituição, portanto, seria formada pelas normas que tratam exclusivamente da matéria constitucional, ou seja, estrutura do Estado, limitação do poder e direitos fundamentais. Resuminho para a prova. Para Schmitt, Constituição é uma decisão política fundamental. Repare que o conceito de Carl Schmitt permite que a Constituição seja descumprida. Basta que eu diga, isto não é uma decisão política fundamental, isto aqui não é Constituição. Mas o que está fazendo dentro do texto constitucional? Isso é uma lei que foi colocada dentro da Constituição. A tese cunhada por Carl Schmitt permitiria o descumprimento da Constituição. Exatamente por isso que o regime nazista conseguiu fazer tudo o que fez sem mudar uma vírgula da Constituição alemã de 1919. Então, para Carl Schmitt, não basta estar dentro da Constituição, tem que ser uma decisão política fundamental. Decorrência, então, das ideias do Carl Schmitt, nós precisamos dividir o sentido material e o sentido formal das normas constitucionais ali na tela. Carl Schmitt diferencia o sentido material do sentido formal da Constituição. No sentido material, Constituição, o conteúdo da norma tem natureza constitucional, pois se refere à organização do Estado e aos direitos fundamentais. Sendo assim, não basta estar na Constituição, tem que tratar de tema constitucional. Por outro lado, existiriam normas constitucionais fora da Constituição. O que é o sentido material? Sentido material é quando a norma trata de matéria constitucional. Então, não basta estar na Constituição, tem que tratar de matéria constitucional. E daí decorre o seguinte: mesmo não estando no texto constitucional, eu posso ter uma Constituição. Responda a seguinte pergunta: existem normas constitucionais